Davi foram levados cativos a Enoque, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te, o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Fala comigo. fala comigo. E me faz entender a tua palavra. Pode assentar, desocupando as mãos e glorificando a vida agora. Parece que até é combinado, mas não é. Domingo passado fui pregado aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Hoje eu estou pregando em 1 Samuel capítulo 30, versículo 5 em diante. Quando a gente vai ver que Deus chama o mais ilustre rei de Israel atrás da malhada, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele chega com um chifre de azeite, a tradução original, e joga sobre a cabeça de Davi. Davi, ele foi ungido no meio dos seus irmãos, e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apossou de Davi e não mais saiu. Então a gente vai ver, meus irmãos, que Davi, ele tocava a harpa para o rei Saul. Toda vez que o espírito maligno da parte do Senhor, como diz o texto, perturbava Saul, Davi lá tocava a harpa e Deus expulsava o espírito maligno e a alma de Saul era libertada pelo poder dos louvores. Então a gente vai ver, meus irmãos, que Davi, uma certa época, quando houve uma guerra em que lá do povo filisteu contra de cá, o povo de Israel, eles se encontraram no vale, e a Bíblia vai dizer que os irmãos de Davi, que tinham mais porte físico do que ele, mas não tinha promessa como Davi, eles tudo ficou com medo de encontrar os seus inimigos no campo de batalha, porque o gigante, o incircunciso, aquele que não tem aliança com Deus, ele estava querendo um homem para enfrentar ele no campo de batalha. E se você for olhar na ótica humana, o mais preparado estava ali para enfrentar foi justamente o rei de Israel, Saul, porque a Bíblia vai dizer que ele era o maior do ombro para cima, ele era o mais belo entre os jovens daquela antiguidade, mas os joelhos dele batiam no outro, com medo, tremendo, por causa do inimigo, porque o inimigo descia no campo de batalha, no vale, e estava bravo perguntando se não tem homem em Israel. E a Bíblia vai dizer que Jessé, ele manda levar pão, grão tostado e queijo para o chefe de 1000 e também para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, os irmãos de Davi. E a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que Davi, ele vai caçando a fileira. Quando encontra os seus irmãos, ele vai ver o grito lá no vale. Esse incircunciso afrontando o exército do Deus vivo. E todo mundo estava com medo. Isso acontece, meus irmãos, também na vida de muitas pessoas. Talvez o gigante, meus irmãos, da enfermidade. Talvez o gigante do medo. Talvez o gigante, meus irmãos, da perseguição tenha levantado contra a tua vida. Mas eu declaro que essa noite, em nome de Jesus, que ele vai cair por terra e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Davi venceu sem ter uma espada na mão. Davi, quando ele caiu, como foi pregado domingo passado, ele caiu de frente, né? Então Davi cortou o pescoço, a cabeça de Golias e levou como um troféu. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles vão para uma luta, ele vai chegando
né, dentro de Jerusalém, as mulheres começam a fazer um cântico para, né, homenagear Davi, mas Saul. Mas só que aquele cântico, meus irmãos, trouxe uma inveja muito grande no coração de Saul, que era o rei de Israel. A Bíblia vai dizer que as mulheres falaram: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aquilo invadiu no coração de Saul. Saul, ele ficou nervoso. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a inveja é pior que o câncer, corrói até os ossos. A gente vai ver na Bíblia Sagrada, meus irmãos, por causa de inveja, né, um irmão matou outro. Por causa de inveja, meus irmãos, a gente vai ver que Abiatã, Coré e Datã levanta contra Moisés. Por causa de inveja, Arão e até Miriam saiu leprosa porque levantou contra o homem de Deus. E agora Saul inveja Davi por causa de uma coisa simples, por causa de uma música. Meus irmãos, quem dera, oxalá, se todo mundo pregasse melhor que o pastor, todo mundo fizesse melhor que o pastor, isso seria bom na igreja, é verdade ou não é? Mas tem pessoas, meus irmãos, que não conseguem ver elogio, já começa, meus irmãos, a inveja a atacar o seu coração. E isso, meus irmãos, tem trazido muita falência na obra de Deus por causa de inveja. Tem pastor que quando o obreiro começa a destacar, é rapidinho e corta a placa do obreiro. Não, vamos cortar a placa dele porque está destacando demais. E a Bíblia vai dizer que por causa disso, Davi, ele teve que fugir diante de Saul, porque ele não quis travar uma guerra com Saul. Ele preferiu correr do que travar uma guerra contra um homem de Deus. Apesar que Saul, meus irmãos, estava desviado, mas ele era ungido de Deus, ele respeitava, meus irmãos, vamos dizer, a unção na vida desse homem. Davi respeitava, é tanto que 2 vezes Davi teve a oportunidade de arrancar a cabeça dele e não arrancou. Glória a Deus. Davi, ele começa a ficar muito apertado, ele vai para a caverna de Adulão. Ele encontra 400 homens amargurados de espírito, homens, meus irmãos, fugitivos, homens, meus irmãos, levianos, e Davi agora é chefe desses 400 homens, e depois foi só agregando mais, agregou 600, e isso, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Saul, ele estava tão obstinado, que ele começou a perseguir o homem de Deus, e o homem de Deus falou assim: agora eu vou fugir para a área dos filisteus. Eu quero ver se lá Saul vai entrar. Davi, meus irmãos, ele não pediu direção a Deus para ir lá. Ele foi lá porque não quis travar a guerra contra Saul. Se ele travasse a guerra com 600 homens, ele vencia. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele estava na vida de Davi, e Davi saía mais do que todos os exércitos de Saul. Ele acha graça em Davi e dá guarita para Davi e dá uma terra, meus irmãos, em Ziclac para Davi ficar. Davi ficou junto com as suas mulheres, as mulheres dos seus soldados, ficou 600, meus irmãos, homens ali. E Davi saía para a guerra e vencia a guerra contra os inimigos de Israel e os inimigos também dos filisteus. E assim, meus irmãos, ele foi pegando confiança com o rei Agag, com o rei Aquis, melhor dizendo. Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora, por causa disso, Aquis agora, ele já estava vendo que Saul estava demais. Glória a Deus. E Davi, meus irmãos, ele resolve ir junto com Aquis para enfrentar o povo de Israel. Só que os príncipes, ele encontrou Davi e falou: olha, esse aí vai com nós, esse aí que aquelas mulheres fizeram música falando que Davi matou, Saul matou milhares e esse matou 10 milhares. Você é doido, rei? Se esse for com nós, quando a guerra estiver muito apertada, se ele trocar de lado, nós vamos perder a guerra. Não vamos levar Davi com nós, não. Então Aquis, meus irmãos, chegou perto de Davi e falou: olha, Davi, você parece um anjo de Deus. Eu não tenho nada que falar mal de você, mas se você descer na guerra conosco, os príncipes vão voltar. Então volte para a sua tenda, volte para a sua casa.
Davi voltou mais os 600 soldados. E a Bíblia vai dizer que quando Davi vai chegando perto de Ziglag, ele vai ver uma grande fumaça. Ele vai ver que a cidade foi saqueada. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os inimigos do povo de Israel, os amalequitas, o antigo povo de Israel, levou as mulheres, levou as crianças. Por quê, meus irmãos? Porque Davi desceu com 600 soldados e não deixou nem 100 soldados para vigiar a sua casa. O que tem acontecido na casa de muitas pessoas, meus irmãos, de muitas famílias é isso. Às vezes o homem, meus irmãos, não dá muita atenção para a mulher. Talvez o pai não dá muita atenção para o filho. E o inimigo tem entrado, meus irmãos, dentro da casa, dentro dos lares, e tem derrubado, meus irmãos, muito casamento, muito divórcio tem acontecido. Por causa, meus irmãos, de vigilância. Davi não teve vigilância. E quando chegou lá perto, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que os soldados de Davi, eles começaram a chorar até não conseguir chorar mais. As lágrimas já não saíam mais do seu rosto. Davi também chorou porque os seus filhos, as suas mulheres foram levadas cativas. Só que Davi, ele fez uma coisa interessante, que a Bíblia vai dizer que Davi muito se angustiou porque o povo falava e apedrejava. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas de Davi. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. O que Davi fez? Davi, meus irmãos, ele viu que estava chorando demais. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi, ele fez agora diferente. O que Davi faz? Davi manda chamar o sacerdote Abiatar. E quando o sacerdote Abiatar traz a escola sacerdotal, Davi pega a história e consulta o Senhor. O que é consultar o Senhor? Ele orou ao Senhor antes de enfrentar os seus inimigos. Isso que ele devia ter feito antes. Mas, meus irmãos, Davi, a Bíblia vai dizer que ele colocou a necessidade dele na mão do Senhor. E Deus, meus irmãos, dá a resposta rápida para Davi. Deus falou: pode ir, você vai encontrar tropa e você vai trazer de novo os seus filhos, né, os filhos dos seus soldados e as mulheres dos seus soldados. Davi, meus irmãos, ele montou num cavalo juntamente com todo o seu exército. Imagina e falou, meus irmãos, com ele: vamos lá. Quando chegou no ribeiro, 200, meus irmãos, ele estava fraco e ficou para trás. 400 foi com Davi. E quando Davi estava no meio da caminhada, 3 dias de caminhada, Davi encontrou, meus irmãos, um homem egípcio. Estava, meus irmãos, deitado no meio do caminho. E Davi, ele olha aquele homem, dá água para ele, dá pão para ele, e ele fortalece o seu espírito. Davi fala assim: ó, porventura você é da onde? Ele falou assim: eu sou egípcio e eu sou servo dos amalequitas. Nós vemos aí roubando uma cidade por aí, nós passamos também em Ziglag, nós jogamos aleluia fogo, nós levamos as mulheres, só que eu adoeci e eles me abandonaram aqui. É isso que o inimigo faz. Ele te usa depois que você não serve mais para ele te abandona no meio do caminho. Mas o nosso Deus não, Ele está contigo no momento mais difícil, Ele está contigo no momento que você precisa parar, porque Ele é o teu ajudador. Davi, meus irmãos, podia ter arrancado a cabeça daquele homem, mas Davi não fez isso. Davi falou assim: olha, você vai guiar minha tropa para ver aonde ele está. Ele falou assim: olha, eu posso fazer isso, mas o Senhor me prometeu de não me entregar na mão do meu Senhor, amalequita, e você não me matar. Davi, ele prometeu diante do Senhor, e Davi não matou ele. Se fosse outra pessoa, que tinha feito? Tinha perdido a cabeça. Glória a Deus. Meus irmãos, muitas pessoas têm perdido a cabeça dentro de casa, por causa, meus irmãos, de coisas simples no meio da família, coisas que podem resolver no diálogo. Tem pessoas, meus irmãos, que resolvem as coisas querendo dar pedrada, como o soldado de Davi pegou pedra para atacar em Davi. Pedrada, meus irmãos, é palavras que machucam as pessoas por dentro. Glória a Deus. Tem pessoas que resolvem só isso, só enxergar, não para conversar. Igual eu estava conversando com o pastor Jeová, tem pessoas, meus irmãos, que às vezes, mesmo ela dando certa, mas às vezes ela tem que dar o braço a torcer. Ela tem que olhar e falar verdadeiramente:
você está certo. Depois numa conversa, depois que a poeira baixar, todo mundo estiver tranquilo, aí no outro dia fala: olha, nós discutimos, mas na verdade você estava errado. Isso, meus irmãos, que é agir com sabedoria. E a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que Davi, ele vai e seca o arraial dos amalequitas. Davi, ele entrou junto com seu soldado, deu contra os amalequitas, saqueou o despojo que ele roubou dos outros, aleluia, das outras aldeias, e ainda, meus irmãos, 400 amalequitas montou no cavalo e conseguiu cascar fora. 400 jovens, porque sempre vai levantar inimigo contra a minha vida e contra a sua vida, e pode ter certeza, meus irmãos, que os inimigos é o mesmo. Quem que é o inimigo da minha alma e da sua alma? É Satanás. Observe que quando Moisés, meus irmãos, estava para entrar na terra prometida, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os amalequitas impediram dele entrar na terra. E naquele episódio, quando Moisés levantou a mão, e Arão ajudou eles. Quando a mão dele estava levantada, Josué, meus irmãos, mas o soldado venceu todos os amalequitas. E agora Deus manda Saul também matar os amalequitas. O que Saul faz? Ele mata os amalequitas, poupa a vida do rei Agag e as ovelhas gordas. E por causa disso Deus rejeita o seu reinado. Deus ungiu alguém sincero, segundo o seu coração. A Bíblia, meus irmãos, não esconde o pecado de Davi, deixando eu e você entender que sempre nós falhamos, sempre nós pecamos, porque nós somos seres humanos, mas a graça do Senhor, meus irmãos, é comigo e com você, e Deus quer ver a nossa humilhação para pedir perdão de pecado e pedir perdão das nossas faltas. Mas a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que quando Davi, ele vai trazendo despojo, ele vai trazendo as suas mulheres, e agora eles estão todas alegres. E quando, meus irmãos, atravessa no ribeiro, do outro lado estavam 200 soldados. Aqui 400 não vão dividir nada para ele, não. Porque eles não quis ir com nós, mas Davi falou: não, irmão meus, não é assim não, vamos dividir. Porque ele ficou guardando a bagagem. E se você olhar, meus irmãos, era para Davi ter feito isso, deixar 200 soldados lá, para ninguém entrar na área onde estava a esposa e as mulheres dos seus soldados. O que tem entrado na casa de muitas pessoas tem estragado o casamento. É homem, meus irmãos, que às vezes brigam com mulher, né, com a esposa, um dorme no quarto, outro dorme no outro, um fica com o telefone no celular, outra fica do outro lado com o telefone, vai saber com quem está conversando. Não tem aquele diálogo dentro de casa mais. O pai já não conversa mais com o filho também não conversa mais com o pai. Ninguém dá o braço a torcer, ninguém tem coragem de chegar perto do outro, meus irmãos, e pedir perdão. E isso, meus irmãos, tem traído muito mais para dentro de cada casa. Uma vez, meus irmãos, um cara perguntou, um rapaz perguntou ao pastor, falou: pastor, como é que a gente faz para ficar casado ou você ficou 70 anos, a esposa dele tinha morrido? Ele falou: é fácil. A gente tem altos e baixos no casamento. Só que nos dias de hoje é diferente. Qualquer discussão, qualquer briga, se não der certo, um vai para a casa da mãe, outro vai para a casa do pai, e separa e a fila anda. Antigamente não era assim, porque a aliança, meus irmãos, é coisa muito séria. A aliança, meus irmãos, é coisa de Deus. Deus criou a mulher para o homem, não o homem para a mulher. Deus tirou da costela do homem e fez a mulher para o homem. Mas o homem, meus irmãos, também tem que saber, meus irmãos, corrigir a sua esposa. A mulher tem que ser submissa a mim. É submissa, eu sei que pode ser submissa, mas a palavra submissão, você tem que entender, é quando a mulher é amada. Quando o cônjuge é amado. Quando o cônjuge é amado, meus irmãos, automaticamente ela anda debaixo, meus irmãos, da autoridade do marido. Se ele, meus irmãos, não mostrar, meus irmãos, segurança para a mulher, como é que a mulher vai obedecer o marido? Ou então vice-versa. Meus irmãos, hoje é um culto de família. E a gente vai ver que o índice de divórcio, meus irmãos, é muito alto no Brasil. Até mesmo pastor de outra denominação, você vai ver o pastor, ele casou 3, 4 vezes.
por causa de briga, por causa de coisa à toa. Não deu certo, separou, divorciou, casou de novo. Meus irmãos, vocês estão quebrando a aliança que Deus fez. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que depois que Davi voltou, com seu despojo, ele dividiu para todo mundo e mandou também para os anciãos que estavam em Judá, em Jerusalém. E nesse episódio, meus irmãos, que quando, aleluia, Jonatas, mas Saul desce na batalha contra os filisteus, ele cai, meus irmãos, diante da batalha. Por quê? Porque eles não obedeceram a voz de Deus, Saul. Apesar que Jonatas, meus irmãos, era diferenciado, mas Jonatas, meus irmãos, não ia deixar o seu pai, aleluia, na guerra sozinho. E se Davi tivesse descido só, junto também com aquelas outras tribos, meus irmãos, os filisteus, ele, lógico que ele ia trocar de lado. Você vai ver o seu irmão morrendo, você não vai trocar de lado? É lógico que você vai trocar de lado. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, fortalecer vós no Senhor e na força do seu poder. O que é isso? Davi, ele sentiu ânimo em enfrentar os seus inimigos. Ele não baixou a guarda, meus irmãos, ele foi e venceu. Muitas pessoas, meus irmãos, cruzam o braço e dá, meus irmãos, por acabado, dá por vencido. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo nessa peleja. Essa peleja você não tem que pelejar, o Senhor peleja por você. E a Bíblia vai dizer que depois disso aí, meus irmãos, os anciãos, ele reconheceu o reinado de Davi. Davi, o único rei que foi ungido 3 vezes. Foi ungido por Deus, foi ungido por povo, de Judá, e foi ungido por todo Israel. Reinou 40 anos. Sendo o homem mais ilustre, o rei mais ilustre de Israel. Mas o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que Davi, ele tinha vida de oração. Ele não ficava murmurando, como muitas pessoas ficam murmurando. Muitas pessoas achando, meus irmãos, que é melhor que o outro. Ninguém é melhor que o outro, todo mundo está no mesmo patamar. A Bíblia vai dizer que Davi, hora nenhuma, ele tentou ser maior que os outros soldados dele. Ele podia, meus irmãos, depois que ele voltasse da guerra, ele podia falar: não vai dar nada para os 200, ele não quis ir com nós. Ele falou: não, meu irmão, não é assim. Nós vamos dividir, porque tem muitas pessoas que não aguentam ir, mas você vai e você ora por ela. Se você vem na igreja, você ora por ela, Deus vai dar força para ela vencer. Porque tem muitas pessoas que às vezes não vêm na igreja porque não tem força. Não, meus irmãos, a força, às vezes, meus irmãos, está no ânimo. E quando a pessoa não tem ânimo, ela não tem força, meus irmãos, para orar, ela não tem força para jejuar, ela não tem força, meus irmãos, de dar glória a Deus. Por quê? Porque a força da pessoa vai perdendo. E perder a força é pecado? Não é pecado. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas não negou o nome do Senhor. O importante é você estar enxertado para viver a verdade. Porque é por isso, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, que nós vamos, meus irmãos, enfraquecer. Porque nós somos humanos. Nós vamos ficar fracos. Mas nós temos que animar no Senhor. Porque quando você anima no Senhor, Deus dá vitória para a sua família, Deus dá vitória dentro da sua casa, Deus dá vitória no seu casamento. E quando a gente olha, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi, quando ele assenta no trono, Davi lembrou de todo mundo que ajudou ele. Quando ele estava fugindo com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os amonitas, eles cuidaram do pai de Davi, até Davi, meus irmãos, conquistar o reinado de Israel. Davi não quis tomar força, ele sabia que o próprio Deus tinha que tratar com Saul. Talvez você fique fazendo oração de macumbeiro, não faz oração de macumbeiro mais. Senhor, mata ele, faz ela conversar, faz ele cair, para ele ver. Não faz essa oração não, pede Deus misericórdia para essa vida. Porque essa vida, meus irmãos, tem muito valor para o Senhor. E se você tiver uma vida alicerçada na rocha, pode ter certeza que tudo na sua casa irá bem, a sua família irá bem, os seus projetos irá bem,
Tudo que Deus colocar na sua mão, você vai conseguir subsair, porque Deus é a tua força.